Bom dia, meus amigos e amigas. Nossa saudação especial aos companheiros que estão conosco e que participarão desta roda de conversa. O Antônio, o Gabriel, que já fizeram sua saudação, que já saudaram o nosso público, mas também a Luíse e a Jaque, que além de estarem conosco para protagonizar a nossa roda de conversa, também estiveram trabalhando nos bastidores na construção do projeto destas interregionais, com outros jovens protagonistas e trabalhadores do nosso setor, que juntos pensamos, assim como todo movimento espírita, que teve a oportunidade de avaliar o projeto, dar suas sugestões, lembrando sempre que este é um tema que nasce de um diagnóstico das nossas lideranças, então este é de fato um projeto, uma construção coletiva autêntica e que nós pensamos com muito carinho para que esta experiência da interregional, que este momento fosse de uma construção, como a de um edifício, que nós começaríamos nestas primeiras atividades da manhã, lançando as bases, para que ao final do dia concluíssemos o nosso edifício com a sua cumieira, com a cobertura. Então é natural que essas atividades durante o dia terão um encadeamento lógico, estruturado, e a nossa roda de conversa, da mesma forma, os temas foram organizados do mais simples ao mais complexo, no sentido de que as bases, a simplicidade aqui deve ser entendida desta forma, ela vai nos dar sustentação para o tema seguinte e assim por diante. O nosso objetivo é, nesta primeira abordagem inicial, lançar luz sobre alguns aspectos do protagonismo juvenil, mas aguardando sempre as perguntas do público. Para isso, meus amigos, nós estamos desde já de olho no chat, esperando as contribuições e especialmente as perguntas, para que ao final desta primeira rodada de abordagens iniciais possamos compartilhar com os nossos convidados. Fiquemos tranquilos se não tivermos a distribuição das perguntas nesse primeiro momento, lembrando sempre que, dada a característica dessa tarefa, a construção ela vai se dando de forma iterativa, então talvez alguma pergunta seja respondida nessa própria abordagem inicial. Então nós vamos começar a nossa atividade convidando a Luíse para nos responder uma pergunta. A Luíse, que é trabalhadora do Grupo Espírita Amigos de Chico, de Santo Ângelo, representante dos nossos jovens do Polo C. Minha amiga Luíse, seja bem-vinda. Nós gostaríamos de saber quem é o jovem espírita. Obrigada, Maicon. Bom dia, amigos do Polo D. Quanta alegria em estarmos aqui hoje juntos, nesse momento tão lindo, tão rico de troca de aprendizados. E mais feliz ainda estou por estar aqui junto com vocês, representando a nossa juventude espírita, não só do Polo D, mas toda a nossa juventude espírita do Rio Grande do Sul, do nosso estado. E para nós iniciarmos, então, a construção, do nosso evento, falando sobre protagonismo juvenil, nós queremos partir da base, então, respondendo essa pergunta, quem é o jovem espírita? E então, nós começamos a nossa abordagem tentando compreender um pouquinho sobre a nossa juventude. Quem é esse jovem? Será que o jovem espírita, ele passa por desafios? Será que existem particularidades dessa fase juvenil que devem ser bem entendidas, bem compreendidas por todos nós? Mas será que o jovem espírita tem potencialidades? Será que tem como a gente auxiliar esse jovem a canalizar essas potencialidades, utilizando delas para o trabalho do bem do nosso movimento espírita? E é a partir dessa abordagem inicial, então, respondendo essa questão sobre quem é esse jovem espírita, que nós vamos entender, ao longo do processo, que o jovem espírita é esse grande meio de transformação do nosso mundo e do nosso movimento. E iniciando, então, essa abordagem inicial, quem é esse jovem espírita que está nos nossos centros espíritas? Vocês já pensaram em quem é o jovem? E aí, buscando lá no documento de orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes da Federação Espírita Brasileira, vejam só as respostas que a gente encontra para essa pergunta. Diz lá,
que o jovem espírita é um espírito imortal, com bagagens e conquistas espirituais, com dificuldades a serem superadas e potencialidades a serem desenvolvidas. E mais, diz lá que o jovem espírita é um espírito reencarnado, em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. Mas será que alguém aí se identifica com esses conceitos? Mais alguém aí é espírito imortal reencarnado? E aqui, queridos, a gente já começa a responder essa pergunta inicial, tentando compreender quem é esse jovem espírita, entendendo que, na verdade, né, todos nós temos, sim, esse caráter semelhante, porque todos nós somos espíritos imortais reencarnados no planeta Terra em busca dessa transformação, em busca de evolução. E aqui a gente já começa a colocar trabalhador, dirigente, coordenador espírita, liderança espírita num patamar lateral, como a nossa juventude, porque todos nós somos verdadeiramente, em essência, esses espíritos imortais reencarnados. E o jovem espírita é também, assim como cada um de nós, esse espírito imortal. Bom, mas já que o jovem espírita, né, assim como nós, é esse espírito imortal reencarnado e ok, a gente já entende, né, já começamos a ter esse olhar sensível de que o jovem é, assim como nós, esse espírito imortal. Por que por vezes parece tão difícil nós chamarmos o jovem para o trabalho? Por vezes o jovem parece que não quer assumir, por vezes parece que a gente não consegue cativar, que a gente não consegue tocar esse jovem. E aí a gente vai tentar entender, bom, mas sendo jovem esse espírito imortal, será que ele vai apresentar desafios particulares, peculiares dessa fase juvenil, na qual o espírito imortal reencarnado se encontra momentaneamente? E aí a gente vai entender que sim. Primeiramente, iniciando lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, Kardec teve essa preocupação em tentar entender essa fase juvenil desse espírito imortal. E aí ele pergunta lá na questão 385, qual que é o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E a resposta, então, né, trechos da resposta que os nossos benfeitores espirituais nos dão é a seguinte: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era nessa fase juvenil. Seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. E aqui a gente começa a entender que o jovem, ele tem sim certos desafios, porque é o momento em que o seu espírito imortal está desabrochando, está se autoconhecendo, está se autocompreendendo como espírito imortal no mundo. E mais, nós vamos ter Emmanuel, lá na mensagem Mocidade, que está no livro Sublime Sementeira, que vem nos dizer que sim, nós concordamos com as vastas possibilidades da juventude, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. Então, essa fase juvenil tem sim os seus desafios a serem enfrentados por esse jovem, por esse espírito imortal que está se auto-entendendo, se auto-compreendendo e se autoconhecendo nesse mundo no qual nós vivemos. Bom, ok, então o jovem espírita tem sim seus desafios que devem bem ser vistos por nós, bem atentados, com calma, com paciência, com o olhar, com a fala e com a escuta sensível. Mas já que esse espírito, que esse jovem é um espírito imortal, será que ele tem potencialidades? Qual será a bagagem espiritual que esse jovem traz? Porque nós já sabemos, né, que ele não será eternamente jovem, que ele é espírito imortal que traz consigo essa bagagem. E aí nós vamos entender lá, pela mensagem de Joana de Ângeles, de título Mensagem aos Jovens, também no documento de orientação à ação evangelizadora espírita da juventude, que na fase juvenil, o organismo sim explode de energia. O jovem tem potencialidades. E mais, Emmanuel vem nos dizer
que o moço poderá e fará muito. Entretanto, se nós continuarmos lendo o próximo trecho de ambas as frases, a gente vai ver que toda essa energia, toda essa potencialidade que esse espírito imortal que está como jovem no momento, deverá ser canalizada. E é aí que entra o nosso papel, como dirigentes, como coordenadores, como lideranças espíritas ou como jovens há mais tempo, como a gente costuma dizer, que é auxiliar esse espírito imortal nesse momento de desabrochar do seu espírito, de autoconhecimento, de se autocompreender no mundo, a canalizar as potencialidades que ele, como espírito imortal, assim como todos nós, traz consigo. E assim a gente começa a entender quem é esse jovem espírita. E aqui nós trazemos, então, que esse jovem espírita, ou melhor, esse espírito imortal, reencarnado, que atualmente passa pelo estágio da juventude, da fase juvenil, ele é, então, esse ser que atua nos mais diversos espaços, né? Como no espaço de estudo e vivência, no espaço de confraternização, no espaço de vivência de ação social, de comunicação social, de integração no centro e no movimento espírita, de convivência familiar, em tantos outros espaços em que a gente vê a nossa juventude inserida. Isso também está lá no documento de orientação, ação evangelizadora espírita de juventude. E é a partir disso que nós começamos a bem compreender o jovem espírita, entendendo que esse jovem, ele é interação. O jovem espírita é criatividade. O jovem espírita é idealismo, é comunicação, é trabalho e é arte. O jovem espírita é afeto, é tecnologia, é movimento. E aliado a tudo isso, nós entendemos o jovem espírita como um desejo de transformação. E quando nós bem compreendemos esse jovem que tem todas essas características enquanto esse espírito imortal, e nós, né, jovens há mais tempo, conseguimos então aliar, canalizar todas essas características desse jovem ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, nós chegamos a um resultado de homens, de seres, de sociedade e de um mundo de bem. Esse momento em que falamos tanto em transformação, em regeneração do planeta Terra, nós vamos encontrar ainda, né, lá em A Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos, no item A Geração Nova, que cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. E aí a gente entende que a mocidade cristã é primavera bendita de luz, anunciando o aperfeiçoamento da terra, como vem nos dizer Emmanuel. E para nós encerrarmos, né, essa concepção inicial sobre quem é o jovem espírita, trago para vocês um relato de um jovem espírita acerca da doutrina espírita, que vem nos dizer assim: a Fernanda, de 19 anos, me imagino em um quarto muito, muito, muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. E é assim que a nossa juventude espírita, esses espíritos imortais que atualmente passam pelo estágio da fase juvenil enquanto reencarnados, enxergam a doutrina espírita. E aqui nós, trabalhadores há mais tempo, jovens há mais tempo, temos a responsabilidade de auxiliarmos esse jovem a bem passar por essa fase. Auxiliar esse jovem a acender essa lâmpada nas suas vidas e mais. É no momento em que nós auxiliamos esse jovem a acender essa lâmpada, que o jovem espírita, e aí respondendo à questão, quem é o jovem espírita, se torna, né, essa lâmpada, essa luz que vem iluminar os nossos centros espíritas,
com todas as suas características, com todas as suas potencialidades, e que vem trazer a luz para o nosso movimento espírita como um todo e para a nossa sociedade humana, para o nosso planeta Terra, principalmente nessa fase em que falamos de transformação e de regeneração. E agora, então, muito obrigada. Encerro aqui essa concepção inicial sobre quem é o jovem espírita e que nós possamos começar a bem compreender esse jovem espírita enquanto esse espírito imortal em busca de progresso, assim como cada um de nós. Muito obrigado, Luíse. Importante nos trazeres estes elementos de reflexão para que nós possamos nos dar conta uma vez mais que a diferença das nossas idades não é motivo de afastamento, pelo contrário, é de proximidade, de solidariedade entre as gerações. Muito obrigado, minha amiga, por nos responderes quem é o jovem espírita. E antes de passarmos para o Antônio, que também temos aqui uma pergunta muito especial ao nosso amigo, nós gostaríamos, Antônio, de compartilhar da reflexão trazida pelo Eduardo Silva no nosso chat. Ele diz assim: a convivência no meio espírita para jovens e muitos outros é muito importante para seguirem no caminho de Jesus. Às vezes, a casa espírita é o único ponto de apoio para eles. Excelente, meu amigo Eduardo, e com isso nós gostaríamos, Antônio, de endereçar uma pergunta a ti. Qual a importância da tarefa espírita para o jovem, meu amigo? Opa, deu só um pouquinho aqui. Muito importante, né? E assim como apresentado pela Luíse no comentário do nosso amigo, a juventude ela representa realmente uma fase bem significativa da vida, né? Para o espírito, como demonstrado ali pela Luíse. Tá? Vamos ver então aqui, tá? Opa. Deixa eu só voltar aqui, apresentar. Isso, agora saiu. É importante, né, meus amigos, que como ser reencarnante, um processo de aprimoramento, o jovem ele trilha esses caminhos que o convidam, né, continuamente ao autoconhecimento e à escolha de atitudes alinhadas aos seus objetivos e ideais, comprometendo-se com uma opção mais consciente da vida. Nós vamos encontrar lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 151, quando o Emmanuel aborda a questão da mocidade, que a juventude ela pode ser comparada a uma esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice vai ser a chegada ao porto. E todas as fases, nesse espaço de tempo, requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com êxito desejável, né? Diante dos desafios da atualidade, a mensagem de Jesus, a luz do Espiritismo, ela certamente representa esse roteiro seguro e convida o jovem, igualmente, a assumir-se como tarefeiro no bem e a colaborar desde já na construção de um mundo novo. E, especificamente, a contribuição do jovem na seara espírita vai favorecer a esse mesmo jovem esse conhecimento, esse espaço importante citado pelo nosso amigo, para mais um aprofundamento da doutrina espírita. E esse aprofundamento da doutrina espírita vai permitir exatamente essa vivência mais próxima do movimento espírita. Vai permitir, então, unir a cabeça, o raciocínio, o coração, o sentimento e as mãos através da promoção do bem e da construção da paz, convidando-nos a efetivamente, os espíritas ou o verdadeiro cristão, a ser o sal da terra, conforme Jesus nos solicita. E esse sentimento de pertencimento, né, que é exatamente esse vínculo que se estabelece com um determinado grupo e que vai gerar a segurança e possibilitar a realização social, né, esse pertencimento à família espírita, à casa espírita, ao movimento espírita, vai auxiliar em muito o desenvolvimento íntimo do jovem, né,
também o desenvolvimento relacional e estimulá-lo para que ele desabroche os seus talentos no campo profissional, dando-lhes as bases para navegar com segurança pelos mares da vida, mesmo nesses momentos das tempestades mais intensas, né? Porque temos a solidez de uma fé raciocinada que estará solidamente estruturada nos princípios da doutrina espírita. O fortalecimento, então, dos laços dos jovens com o Centro Espírita vai enaltecer a função educativa do Centro Espírita pelo acesso à vivência do Evangelho cristão, na prática, no dia a dia, na convivência, nesse pertencimento. Vai permitir a integração dos diversos segmentos etários, né, desde a criança até o mais experiente, o idoso, fortalecendo, então, essa troca de experiências e esse sentimento de união tão importante ao espírito imortal, como enfatizado pela Luíse. Vai orientar os trabalhadores, tanto os atuais, que já estão na tarefa, e aqueles que estão se agregando e tornando-se trabalhadores dos dias futuros, nos diversos campos de atuação espírita. E isso vai possibilitar a renovação das habilidades dos trabalhadores atuais e através desse compartilhar de experiência aos novos colaboradores. E a pandemia nos trouxe de uma forma muito intensa esta oportunidade, na medida em que no campo tecnológico, os jovens, como já tinham esta habilidade de trabalho pela vivência e pela imersão no mundo digital, foram peças chaves nesse momento para que as casas espíritas pudessem oferecer, né, as suas lives, as suas palestras virtuais, atendimento fraterno virtual, as evangelizações, grupos de estudos, evangelho, quer dizer, toda esta troca de experiência e, mais do que nunca, essa expertise do jovem foi fundamental nesse momento, a gente identifica em diversas casas espíritas, tá? E as que ainda não fizeram, fiquem atentos e busquem nesta oportunidade dos trabalhadores jovens que se agregam a realmente abrirem estas portas da dimensão virtual do Centro Espírita. Também laço do jovem com o Centro Espírita vai valorizar estas habilidades, os seus talentos, né, desses jovens colaboradores, e também permite a orientação e o acompanhamento das diretrizes doutrinárias através das ações das casas espíritas. Vai fazendo com que, gradativamente, nós tenhamos um aumento do número de trabalhadores qualificados, porque se dá a oportunidade para aqueles que estão chegando encontrarem o seu espaço de trabalho, né? Muitas vezes, a gente está fazendo a atividade e não dá espaço para que alguém tenha o tempo de treinamento, tenha o tempo de integração na atividade, porque tão envolvido que estamos na execução da tarefa, nós não nos damos conta que é fundamental eu dar a sustentabilidade e abrir espaço, né, para que aquele que precisa de um treinamento vai certamente se somar, aliviar e continuar, talvez, aonde eu não possa mais. Esse investimento na continuidade a médio e a longo prazo dos trabalhos desenvolvidos pela Casa Espírita vai permitir exatamente a sustentabilidade. A tarefa espírita para o jovem vai permitir o despertar para esta oportunidade do trabalho voluntário na seara cristã, vai contribuindo também para que ele possa realizar diferentes atividades oferecidas pela Casa Espírita. E o jovem, ele pode integrar-se a praticamente todas as atividades da Casa Espírita, desde a administração, a comunicação, a evangelização, o ápice, atendimento fraterno, grupos da família. Não temos uma limitação a não ser a estruturação administrativa da Casa Espírita, que continuamente precisa ser revisada e renovada para se adequar a essa necessidade da continuidade de dar espaço para os jovens. E essa participação de um processo, então, permanente da formação para a ação no bem, vai dar segurança para o jovem na medida em que ele conta com um acompanhamento seguro, empático, fraterno, né, paciencioso e atento das pessoas mais experientes. Esse investimento no jovem, no trabalhador, é fundamental. Assim como os benfeitores amigos investem em nós, no nosso processo encarnatório, muitas vezes nós somos aquele mentor, somos aquele a qual o jovem é confiado
e na nossa tarefa ali, como líder dele naquele momento, como trabalhador mais experiente, ajudamos a que ele possa, durante a tempestade, né, a segurar a vela na medida possível do barco, direcionar o leme, apoiar o remo da forma mais adequada. Então, vivenciar esse sentido de solidariedade, de responsabilidade, de compromisso com o aprimoramento de si e do meio social é fundamental. O jovem, logicamente, ele vai criando o hábito do estudo, na medida em que ele está integrado na tarefa espírita, o que vai contribuir para o autoconhecimento dele e vai ampliar a capacidade dele usar adequadamente o seu livre-arbítrio, de fazer boas escolhas. E aí entra a sociedade, né, entendendo que muitas coisas que são lícitas já não lhe convém, exatamente quando ele rompe com esse paradigma materialista e entende que é, como disse muito enfaticamente a Luiz, um espírito imortal e tem uma impermanência. Ele passa pela Terra, ele vive no mundo, mas ele não pode ser do mundo no sentido das arraigar-se a vícios e a paradigmas que são materialistas. Por isso, ele vai desenvolver novas competências e habilidades que vão contribuir com as atividades que ele desempenha, não só no centro espírita, mas nos demais contextos sociais. Será o espírita que vai interagir com a sociedade, será o homem de bem que vai fazer a diferença na transformação e na sustentação das bases, dos alicerces de um mundo de regeneração. Ele vai construir vínculos de amizade e vai fortalecer as relações sociais. Então, essa integração do jovem, ele é um salutar preventivo para preservar-se também dos vícios, né, e usar as energias sexuais com responsabilidade através da canalização adequada nas tarefas que lhes são oportunizadas. Então, as experiências nas tarefas espíritas vão favorecer o êxito na vida profissional, pelo desenvolvimento do senso de dever e da ética, e que sempre estarão estimulados pela moralidade cristã. Então, esta necessária oportunidade para servir deve sempre acompanhar a imprescindível orientação aos jovens tarefeiros, a fim de que se preparem adequadamente para as atividades que serão abraçadas. Lógico, respeitando a disponibilidade de tempo e as áreas de interesse do próprio jovem. Portanto, nós criando espaços de integração do jovem no centro espírita e no movimento espírita, nós precisamos trabalhar, aprendendo e servindo, apontando caminhos e caminhando sempre juntos, para que todos nós, incluindo os espíritos, na fase juvenil, né, e a gente estende desde a saída da infância para a estágio juvenil, nós vamos encontrar êxito nessa importante viagem reencarnatória, mãe. Muito obrigado, Antônio. Nós vamos recolhendo aqui no nosso chat muitos comentários falando da pertinência e da felicidade dos nossos convidados aqui ao abordarem o tema, as perguntas que foram propostas. Muito obrigado, Antônio, Luiz, até aqui. Nosso chat segue à disposição, amigos, para as perguntas que já podemos direcionar às dúvidas que tenham sido suscitadas nas abordagens que já foram feitas. Fiquemos à vontade. E agora nós gostaríamos de ouvir a Jaqueline Soares, que é trabalhadora da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz de Gravataí e que também é coordenadora de juventude, da nossa área de infância e juventude da FERGS. Jaque, minha amiga, dado que a Luísa nos apresentou quem é o jovem espírita e o Antônio fala da importância para o jovem na tarefa do centro do movimento espírita, nós gostaríamos de compreender mais acerto o que significa protagonismo juvenil. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Então, Michael, vamos tentar responder, então, essa pergunta da gente entender realmente aqui. Deixa eu ir para o meu compartilhamento aqui para a gente poder conversar. Bem, gente, a gente vem falando de protagonismo juvenil, né?
E a fala do Antônio, ela já nos remete bastante, né? Para a gente, já faz o início para a gente começar a entender o protagonismo juvenil. Mas a gente compreende que quando a gente fala em protagonismo juvenil, a gente está falando em oportunidade de servir. E a gente percebe que a gente tem falado bastante em protagonismo juvenil nesses últimos tempos, em especial do ano passado para cá, com relação também à nossa 28ª Congergs, ainda que tornou esse tema, né, essa temática ainda mais visível, né, apontando a necessidade de conversarmos sobre essa temática nas nossas interregionais, né. Então, por mais que a gente fale em protagonismo juvenil, por vezes, ela ainda não é bem compreendida, né, ainda a gente faz interpretações diferentes, né, a gente não consegue chegar ainda, muitas vezes, num entendimento muito claro do que é o protagonismo juvenil. Então, a gente vai tentar esclarecer um pouquinho, e aí a gente traz, lá no nosso documento de orientação à ação evangelizadora da juventude, Costa nos traz conceitos bem amplos, né, com relação ao que é o protagonismo juvenil. Mas a gente trouxe um pedacinho aqui que a gente gostaria de salientar e conversar com vocês, que diz o seguinte: o protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica que tem solidariedade entre gerações como a base, a colaboração educador-educando como o meio, e a autonomia do jovem como o fim. Então, esse é um conceito que Costa nos dá do que é o protagonismo, né? E, enfim, então ele nos diz que para a gente alcançar, né, com segurança, essa autonomia desse jovem, é indispensável que a gente passe por esse caminho da colaboração. Ele fala educador educando, e a gente pode apropriar para evangelizador evangelizando, o jovem e o trabalhador espírita, o jovem e a liderança espírita, né? Então, aonde a base de tudo isso, né, é essa solidariedade, né, da experiência das duas gerações, né? Então, a gente está falando de uma ação colaborativa integrada, onde as gerações diferentes caminham ombro a ombro, lado a lado, respeitando e valorizando, claro, a caminhada e o trabalho de cada um, visando sempre o prosseguimento das ações. Então, o que é o protagonismo juvenil? Protagonismo é a concepção, né, da metodologia, concepção e metodologia ativa de aprendizado, interação e trabalho. Quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente não está falando apenas de ação, né? A gente está falando de uma base filosófica, é uma concepção que leva a uma metodologia ativa de como eu vou encarar o aprendizado, de como eu vou promover as interações e oportunizar o trabalho, fundamentado nos princípios de cooperação mútua e na convergência de esforços e experiências. Nós não falamos de uma ação isolada, falamos de cooperação, uns com os outros, união de esforços, união de experiências, para a realização de objetivos comuns. E quando nós unimos os nossos esforços, a gente está proporcionando o desenvolvimento e a autonomia dos envolvidos. Estamos unidos para potencializar as ações e favorecer o pleno desenvolvimento de todos os envolvidos. E aí a gente traz uma proposta para a gente visualizar de modo mais claro, assim, para a gente diferenciar o que é protagonismo e o que não é o protagonismo. A gente traz assim, o que visa e o que não visa. Então, protagonismo juvenil, ele visa a ação cooperativa e não visa uma ação independente. Falamos de trabalho junto, jovens junto com as lideranças, jovens juntos com os trabalhadores, gerando assim essa proximidade geracional, proximidade de comunicação,
e não um distanciamento de gerações, onde um vai para um lado e o outro para o outro, né? O que já nos reflete, né, a necessidade da preparação e o investimento das nossas novas gerações. O que não é e não pode ser é a precipitação e o apressamento. A gente não pode, de forma alguma, confundir protagonismo juvenil com delargação. Repassar as responsabilidades a um jovem sem que ele tenha o mínimo de orientação, sem que ele deixe nenhum preparo para a tarefa, né? A gente precisa que exista esse momento de preparação, este investimento, esta orientação. O protagonismo juvenil visa aprendizado e trabalho, e não posição ou cargo. Nós não estamos aqui dizendo que os nossos jovens não podem ocupar cargos ou de lideranças, né? Muito pelo contrário, podem sim, mas o protagonismo juvenil, ele visa o aprendizado, ele visa o trabalho, o amor à causa, o amor à casa, o amor à doutrina espírita, ao movimento espírita. E claro que o cargo e a posição vêm como consequência, né? Seguindo toda a trajetória de formação de lideranças, de novas lideranças, assim como todos os trabalhadores. Protagonismo juvenil visa segurança e autonomia, e não isolamento. É uma união de esforços, com base nessa solidariedade entre gerações, objetivando a segurança e a autonomia do jovem. E, por fim, o protagonismo juvenil, ele visa a continuidade e o aprimoramento do trabalho, e jamais a percepção de concorrência do trabalho. Pois então, nenhum de nós está 100% pronto, né? Estamos sempre, todos nós, em aperfeiçoamento, buscando esse aprimoramento. E está aí a importância dessas relações, das trocas de experiências, das construções conjuntas, aonde todos os envolvidos vão aprimorando, né, os seus potenciais e aprimorando o trabalho também e dando continuidade às tarefas, sem a concorrência. Enfim, esse é para a gente ter uma visão do que visa e o que não visa o protagonismo juvenil. E aí a gente também traz aqui uma fórmula, que a gente chama de fórmula mágica, e que o Antônio também já trouxe na sua fala, mas agora a gente vai falar um pouquinho, esmiuçar um pouquinho mais sobre ela. Essa fórmula é conhecida por muitos de vocês, principalmente pelos evangelizadores, né, que a gente já conversa sobre essa fórmula há algum tempo, mas a gente sempre traz essa fórmula porque ela nos alerta, né, para os princípios do trabalho com as novas gerações. E a fórmula é O mais O igual a TB. Então, é sempre importante a gente lembrar O mais O igual a TB, sempre quando a gente vai trabalhar junto às novas gerações. E, na verdade, essa fórmula, ela serve para todos os trabalhos que a gente possa desenvolver dentro do nosso movimento espírita e vários outros trabalhos, né? Então, o que significa esse primeiro O? O primeiro O é o O de oportunidade. Oferecer a oportunidade do trabalho. Oferecer o espaço de ação, né? E muitos são eles encontrados nos nossos centros, né? Muitos espaços de ação, de trabalho nós temos. Oferecer caminho, mostrar os campos, as oportunidades que tem de se desenvolver algum tipo de trabalho. O outro O é o O da orientação. Então, não adianta só a gente mostrar as oportunidades, oferecer as oportunidades, né? Oferecer todo esse campo de trabalho, vai dar, tem isso para fazer, pode fazer, mas se não orientarmos. A orientação é essencial para que a oportunidade não gere a frustração, porque eu tenho a oportunidade de fazer, só que eu não fui orientada e eu posso me frustrar. Então, e a orientação, ela é super importante, mas ela não deve caminhar sozinha, porque no momento que a gente só orienta, a gente orienta, olha só, faz assim, a gente não oferece a oportunidade, o que acontece? A desmotivação, a gente se desmotiva. Então, por isso que a gente fala que a fórmula é a oportunidade e a orientação. Elas precisam caminhar junto para que a gente tenha esse resultado, que é o TB, que significa o trabalho no bem.
E quando a gente pensa essa fórmula, a gente quer trazer ela para a prática, visualizar ela, como ela funciona, mas tá tão... Não, vamos pensar ela na prática. Quando a gente visualiza as nossas ações, algumas que a gente já vem fazendo, né, a gente consegue identificar claramente. Só que hoje, ao invés da gente falar de cada uma, nós vamos falar especificamente da atividade que a gente está vivenciando hoje, que é a Interregional de 2021. Então, quando a gente contar um pouquinho, a gente consegue identificar, dentro da trajetória de construção da Interregional de 2021, esta forma. Vou contar para vocês, então, assim, que essa tarefa das interregionais, ela foi conduzida pela rede federativa, né? Então, foi oportunizado a participação de jovens representantes dos nossos 5 polos do estado. E esses jovens, eles compuseram a equipe que desenvolveria essa atividade. Esses jovens, eles tiveram a oportunidade de participar ativamente da construção desse projeto, da construção das ações e também, hoje, da execução, né? Porque a gente viu hoje aqui já a Luísa aqui conosco e tem outros jovens aqui conosco, né? Então, assim, esses jovens, eles são parte da equipe, eles são trabalhadores que eles foram preparados para executar as suas tarefas do dia de hoje, como todos os outros trabalhadores. Então, a gente percebe nessa preparação a orientação. Houve uma estratégia de construção, de preparo, aonde todos foram ouvidos. Houve momentos de trocas que foram riquíssimos, para momentos muito importantes para a aprendizagem de cada um, de todos envolvidos, aonde as gerações diferentes aprenderam uma com as outras. Então, aí a gente consegue ver a orientação, a oportunidade e a orientação. Esses jovens não foram jogados, vão lá e façam uma interregional. Não, eles, junto com a equipe, eles foram orientados a construir o projeto, as atividades, enfim, que estão sendo realizadas hoje. Então, como é que a gente vai verificar o TB, o trabalho no bem? Quando a gente hoje fizer uma análise dos nossos corações e ver o quanto a gente aproveitou e que trabalho lindo que foi trazido através da Interregional. No final do dia de hoje, a gente faz essa análise para a gente verificar o TB. Certo, gente? Então, essa é a nossa fórmula mágica, não esqueçam dela, ela é bem importante. E para finalizar, a gente traz uma mensagem de Emmanuel, que a gente gosta sempre de lembrar, que ela diz assim: cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço da humanidade. E todo menino e moço transviado, ele é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou desustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando nele o amor ao trabalho e a iniciativa à educação. Então, amigos, nós somos muito responsáveis, sim, por todos aqueles jovens que a gente forma, mas também somos responsáveis por aqueles que a gente deixou de formar. Gratidão, amigos, e estamos à disposição para as perguntas, então. Obrigada, Marco. Obrigado a você, Jaque, que desmistifica, né? Tira essa aura, assim, da gente não saber muito bem definir o que é o protagonismo juvenil. É uma coisa que a gente entende que é necessária, mas não sabe muito bem o que é, então fica difícil de colocar em prática. E agora, quando tu nos traz essa fórmula, fica muito claro e fácil da gente compreender. Então, nossa gratidão, e mais uma vez, nós estamos, meus amigos, abertos aqui no nosso chat a receber as perguntas. Já recebemos algumas, fiquem à vontade em compartilhar-as conosco. E dando continuidade, nós gostaríamos de ouvir também o Gabriel. Meu amigo, nós gostaríamos de saber o seguinte: qual é a importância deste protagonismo juvenil, que a Jaque nos apresentou tão bem, para a sustentabilidade do centro e do movimento espírita? Olá, Maicon, amigos, que bênção essas reflexões todas que nós estamos tendo aqui juntos. E justamente essa pergunta que tu nos faz é algo de extremamente interessante, Maicon, porque nós não podemos perceber jamais o protagonismo juvenil como sendo alguma circunstância acessória,
Talvez muitos nos perguntemos, mas olha, nesses tempos de grandes desafios que vive o nosso movimento espírita, com as nossas instituições ainda com grandes restrições sanitárias, com o desafio de nos mantermos e inclusive provermos as urgências materiais que o movimento espírita sempre teve a condição de fazer, através da assistência, da promoção social espírita, por que nós estamos falando de protagonismo juvenil? Justamente porque o protagonismo juvenil é, sim, um elemento essencial de sustentabilidade do nosso movimento espírita. E quando nós falamos em sustentabilidade, nós não podemos perder de vista que esse não é um conceito novo, que esse não é um entendimento criado por modismos, ou seria algo que o cristianismo redivivo, o espiritismo, importou de alguma outra área de conhecimento. Embora o espiritismo deva relacionar-se enquanto ciência com todos os ramos do conhecimento humano, a sustentabilidade é um conceito de Jesus. Ela está lá no Evangelho. Nós vamos buscar justamente esse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 25, quando ele nos diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. Não é difícil, quando olhamos para toda a trajetória do espiritismo e do movimento espírita sobre a Terra, percebemos o quanto as almas em estágio juvenil sempre estiveram nos alicerces de tudo que fazemos. Nós vivemos uma doutrina codificada por jovens médiuns. Nós somos herdeiros de um evangelho que foi testemunhado por jovens. Nós somos aqueles inspirados por um jovem como João, que à beira da cruz dá o testemunho mais belo ao lado de Maria, a união entre gerações. O protagonismo juvenil sempre esteve nos planos de Jesus para a disseminação do seu evangelho sobre a terra, e conosco não é diferente. Então nós precisamos perceber e acolher o protagonismo, tanto quanto investir nele como elemento de sustentabilidade, com naturalidade, meus amigos, com lucidez e, acima de tudo, com coragem e com entusiasmo. Quando nós vamos dissecando, detalhando os conceitos, os vieses de sustentabilidade, em todos eles poderemos perceber a conexão com o protagonismo juvenil. A Luíse, no primeiro trecho da nossa roda de conversa, com uma abordagem muito bela, tão gratificante, Luíse, a gente assistir essa tua fala simples, profunda, o protagonismo juvenil testemunhado aqui, e de uma forma tão competente, minha querida. Lá na fala da Luíse, ela foi buscar esse mesmo trecho da obra A Gênese que nós trazemos aqui. Porque protagonismo juvenil é também sustentabilidade ética. Ética e moral, em âmbito de doutrina espírita, são conceitos que se confundem, porque lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que age moralmente bem, que age, portanto, de acordo com a ética do Cristo, aquele que tudo faz para o bem de todos. E a promoção dessa sustentabilidade ética significa uma psicosfera média cada vez mais evoluída. Significa um conjunto de virtudes edificadas que permeiem o nosso movimento espírita, que se capilarizem na nossa convivência. Então nós precisamos das almas da geração nova. É claro, nós que estamos aqui somos todos almas da geração nova. Kardec falava-nos disso há mais de 150 anos, mas é certo que, como a lei é de progresso, aqueles que reencarnam cada vez mais recentemente trazem consigo ainda mais recursos para a sustentabilidade ética do movimento espírita. Precisa estar o jovem na nossa fileira para que essa fileira seja melhor intelectualmente, para que essa fileira seja melhor moralmente. Lá em A Gênese vamos então encontrar: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, que não nos surpreendam as qualidades que o jovem apresenta, quando nós nos decidimos a vislumbrá-las, a percebê-las e a investir nelas.
juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá essa geração exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Essa é a palavra de Kardec, dizendo-nos que, do ponto de vista da sustentabilidade ética ou moral, a consecução desse ideal depende de que os espíritos que trazem consigo todo esse potencial que a Luísa enalteceu, eles sejam acolhidos no âmbito do nosso movimento espírita, aproveitados, amparados na retomada da consciência do espírito imortal, até que no vigor da juventude, ao reencontrarem-se com seus traços milenares de caráter, eles estejam com a nossa proposta educativa suficientemente despertada a tornar a nós todos uma comunidade melhor. Essa é a sustentabilidade ética fomentada pelo protagonismo juvenil. E vamos mais longe, podemos falar da sustentabilidade sociopolítico-cultural. Nós, assim, conceituamos essa sustentabilidade, inclusive na obra O Líder Espírita, no capítulo específico que nos fala disso, trazendo-nos que essa é uma sustentabilidade que se fomenta por equipes fortes, que se fomenta por relacionamentos entre lideranças, inclusive de unificação, valorizando os processos de formação de liderança constantemente, permitindo que se agreguem entre as instituições e os órgãos de unificação do nosso movimento espírita, os colaboradores com as forças necessárias, com as faculdades complementares, a fim de que sejamos completos. É o ensinamento da lei de sociedade, esse trecho da sustentabilidade que abordamos. E lá em Obras Póstumas, também o codificador Allan Kardec nos dirá: o desenvolvimento das ideias espíritas, longe de tornar inútil esse centro, ainda melhor fará sentir a sua necessidade, porque tanto maior será a dos espíritas, e aqui nós grifamos, se aproximarem e formarem feixe, quanto mais considerável for o número deles, dos centros espíritas e dos próprios espíritas. O centro que essa organização criará não será uma individualidade, mas um foco de atividade coletiva, atuando no interesse geral e onde se apaga toda a autoridade pessoal. Que fértil é a pandemia para nos fazer perceber o protagonismo juvenil e a necessidade de termos jovens afinizados com a tecnologia, com ideias disruptivas, com a capacidade de nos fazer progredir, ser conectados com as lideranças mais experientes que se disponham a trabalhar, como bem nos disse a Jaque, ao seu lado. O protagonismo juvenil, ele resulta em sustentabilidade quando nós conseguimos concretizar aquela fórmula. A oportunidade, a orientação se transforma em trabalho no bem, pois bem, a sustentabilidade sociopolítico-cultural aí se concretiza. As equipes são mais plurais, são mais fortes, as sucessões se fazem mais naturalmente e as nossas instituições não correm o risco de envelhecer, elas simplesmente amadurecem e se fortalecem. Pois bem, outro viés de sustentabilidade, será que o protagonismo juvenil também nos traz sustentabilidade ambiental? Traz sim. Na obra Espiritismo e Ecologia, o nosso querido irmão André Trigueiro nos diz: quem procura melhorar-se ética e moralmente, e o Espiritismo elege como uma de suas prioridades a reforma íntima, deve agir em favor da vida, da harmonia e do equilíbrio. Ser sustentável é cuidar de si, dos outros e de nossa casa planetária. Naquelas ideias que são mais pronunciadas e que Kardec nos traz como características da nova geração, estão já o afeto pelas obras da criação. É muito difícil concretizarmos o maior mandamento de amar a Deus sem amarmos as suas criaturas. E as criaturas de Deus não são apenas o ser inteligente da criação, que é o espírito imortal com letra maiúscula. São criaturas de Deus todos os reinos que nós somos capazes de perceber na natureza. Portanto, sustentabilidade ambiental é favorecida pela mente juvenil, que já vem mais disposta a se alimentar com mais consciência, a pensar sobre o impacto ambiental das suas escolhas, a talvez cooperar conosco nos centros espíritas e nos órgãos de unificação, nessa perspectiva da destinação dos nossos resíduos sólidos, da utilização de energia limpa,
de proveito do nosso papel, de pensar em como o lixo que nós geramos nas nossas atividades é destinado. E aí eu não falo apenas do lixo físico, eu falo de higiene mental, porque ambientes são os físicos e os fluídicos. A complementariedade entre as gerações é um fator de sustentabilidade ambiental. Quando nós derrubamos os muros e os preconceitos, quando reconhecemos todos aqueles em faixas encarnatórias diferentes, velhos e moços, como nos diz Humberto de Campos na obra Boa Nova, a nossa corresponsabilidade, o cuidado mútuo, o ambiente que se cria é um ambiente mais propício à fraternidade do que a divisões. É um ambiente mais propício à união do que ao personalismo. É um ambiente mais propício à continuidade progressiva do trabalho do que às soluções de continuidade, às interrupções que só retardam a felicidade e o progresso. Enfim, meus amigos, sustentabilidade e protagonismo juvenil também nos levam à sustentabilidade financeira. Um dos nossos grandes desafios no movimento espírita é diversificarmos a matriz, as fontes de receitas das nossas instituições. E elas continuam centradas, sim, porque isso é um princípio, na difusão do espiritismo, no livro espírita. Livro que hoje circula em suportes eletrônicos como e-books. Livro que, quando os nossos postos de livros estão fechados fisicamente, em muitos casos, eles andam pela internet, nos sites, no e-commerce, no Clube do Livro para você, que a gente pode aderir online. E a conexão do jovem com a comunicação e com a tecnologia, ela é natural, é estatística, está lá no censo realizado sobre a juventude espírita do nosso Brasil e também sobre o censo geral da juventude brasileira. Tudo isso mencionado no documento Orientação à Ação Evangelizadora Espírita na Juventude. Então, essa conexão natural do jovem com a tecnologia favorece a sustentabilidade financeira e nós precisamos ligar a competência do jovem à difusão e à divulgação do livro nesses tempos e nos próximos. Também é característica juvenil a atração pela assistência e a promoção social, outro dado estatístico que nós identificamos quando estudamos o perfil, as competências da nossa juventude. Pois bem, hoje, muitas das fontes de sustentabilidade do centro e do movimento espírita vêm de projetos sociais, em que nós, de um lado, influenciamos a sociedade, mas poderemos, sem abrirmos mão dos nossos princípios, oferirmos receitas para ampliarmos a nossa atuação no mundo. Finalmente, juventude, protagonismo juvenil são sustentabilidade espiritual. Porque lá naquela sustentabilidade ética, e em todas essas, nós vamos ver que o resultado do nosso esforço, esse esforço que estamos fazendo hoje, uma sala de roda de conversa com pessoas de gerações diferentes, mas que se igualam pela natureza de espírito imortal e trabalham simplesmente juntas no planejamento, na execução, na avaliação de tudo quanto fazemos. Isso, meus amigos, previne a influência dos espíritos enfermos, que ao se depararem com essa amálgama intergeracional, encontrarão cada vez menos fissuras espirituais para investirem em nós através das fascinações, do desânimo, da irritação ou da desunião, o que nos tem muitas vezes trazido tantas dificuldades. Não. Protagonismo juvenil e união entre gerações, é isso que aqui está. Em O Livro dos Espíritos, questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Definitivamente, meus amigos, protagonismo juvenil é a casa edificada sobre a rocha, também nessa perspectiva. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, nos diz Jesus, e as pratica, todo aquele que promove o protagonismo juvenil no movimento espírita, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Maicon. Muito obrigado, Gabriel, nos aclarando sobre um tema tão importante, tão relevante, e que nós vamos vendo as conexões com o jovem, com o protagonismo juvenil.